Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos juntos nessa manhã para buscarmos no Evangelho as lições que possam tornar as nossas vidas melhores. Convido a todos para fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Nossa lição de hoje é a paciência. No Evangelho segundo o Espiritismo existe uma lição com esse título, que é uma mensagem dada por um Espírito protetor. E ele nos fala que a vida é composta de 1000 nadas que acabam por serem alfinetadas e vão juntas nos ferindo. Que existe a caridade que consiste em darmos a esmola, em darmos a caridade material, mas a maior caridade e a caridade que nós menos praticamos é a de nos tolerarmos uns aos outros, de nos perdoarmos uns aos outros, de aceitarmos a presença daqueles que Deus colocou em nosso caminho como instrumentos das nossas provas e das nossas expiações. E ele fala para nós sobre a paciência a partir desse princípio, de que a vida traz para todos nós dificuldades diárias, 1000 bagatelas, coisinhas, pequenos tropeços, pequenos arranhões, pequenas feridas, pequenas situações que juntas vão fazendo pressão sobre nós, vão nos apertando, vão nos acuando até provocar em nós um grande sofrimento. Essa lição sempre me lembra os relacionamentos de pessoas que se casam. Se no casamento nós não desculparmos diariamente, desculparmos com esquecimento mesmo, relevando, deixando para lá, esquecendo aquela ofensa, se nós não fizermos isso, é como se nós tivéssemos um copo que nós fôssemos enchendo gota a gota. Chega um momento que ele transborda. E quando ele transborda, sai de perto. Porque se desenterra, abrem-se os armários e tira esqueletos de lá, se desenterra casos que nós nem nos lembrávamos mais. E a briga fica feia, e o desentendimento é grande, e as feridas agora são intensas, porque foram sendo acumuladas e o revide se faz de uma vez, com uma grande paulada, com um grande revide daquelas pequenas situações, daquelas pequenas alfinetadas que foram acontecendo ao longo do período. E veja que todos os relacionamentos, não só os relacionamentos de marido e mulher, relacionamentos de pais e filhos, mães e filhos, toda forma de relação, patrão, empregado, toda forma de relação, nós corremos esse risco. Às vezes, sem percebermos, nós começamos a cutucar as pessoas. E vamos cutucando, e vamos cutucando, até que uma hora as pessoas explodem, perdem a paciência por completo. E aí, muitas vezes, nós, na nossa síndrome de vítima, a gente fala assim, mas você está perdendo a paciência muito fácil? O que foi que eu te fiz dessa vez para você ficar dessa forma? Porque nós somos assim, né? Nós vamos cutucando até não ter mais jeito. E depois nós é que somos a vítima, que a pessoa está fazendo tempestade num copo d'água, que ela não tem razão para agir daquela forma, porque a coisa que a gente disse era muito sem importância. É que nós nos esquecemos que a vida ela é um contínuo, é uma série de movimentos que juntos formam o que nós somos hoje, formam o que as pessoas são, formam todo o entorno que nos cerca. A vida não é um instantâneo, não é um retrato que se tira só nesse momento. Ela é um acumulado de sensações, de experiências, de boas e más memórias. Então, para vivermos bem, nós precisamos de duas coisas. Parar de cutucar as pessoas, parar de ser irônico, parar de pisar no calo, né? Pisar no calo das pessoas, parar de ser aquela pessoa que fica cutucando devagarzinho. E precisamos, da nossa parte, num sentimento inverso, precisamos também desculpar as pessoas que fazem isso. Muitas vezes elas fazem isso porque não dão conta de ser outras pessoas, porque não são capazes de se modificarem, às vezes até percebem o mal que fazem, mas
não tem domínio sobre isso. Ah, mas viver com uma pessoa assim é difícil. Aí entra a lição que esse Espírito Protetor dá para nós. Aceitar que Deus cuida de todos nós e Ele sabe o que está acontecendo conosco. E se essa pessoa está do nosso lado, é porque ela é a melhor pessoa para nos fazer progredir. Deus está cuidando de nós. E se Ele está cuidando de nós, Ele não pôs uma pessoa errada à nossa volta. Essa pessoa, ela é instrumento do nosso progresso. Ela está na nossa vida para que tenhamos uma condição de perceber os nossos defeitos, de perceber coisas que nós fazíamos e não víamos, ou que ainda fazemos, o que é pior, que nós fazemos e não vemos. Essas pessoas estão ali para que a gente perceba o mal que é possível fazer com pequenas batidinhas, com pequenos olhares, pequenos gestos, gestos de indiferença, de desatenção, de desrespeito, palavras irônicas, sorrisos, aqueles sorrisos disfarçados de desprezo, que essas pequenas ações que muitas vezes a gente acha que a pessoa é obrigada a aceitar, elas podem estar sendo acumuladas nas pessoas que nos cercam, assim como nós mesmos acumulamos. Então, Jesus, na sua oração dominical, nos ensina que nós precisamos de perdão. Nós precisamos de perdão e por isso nós precisamos perdoar. E nos ensina a equiparar uma coisa à outra. Pai, perdoe-nos, assim como temos perdoado ao outro. Então, sabe, é as duas medidas. E existem lições nos evangelhos para deixar essa coisa muito clara. Né? Quando a pessoa pede, Senhor, eu não tenho com o que te pagar, é uma história que Jesus conta, e aí o rei perdoa-lhe a dívida, daí a pouco ele sai, encontra um que deve para ele, me paga, senão você vai para a cadeia. E agride aquela pessoa, chega os servos, conta para o Senhor, né? Para aquele que tinha perdoado, ele chama ele lá, eu não te perdoei sua dívida? Perdoou. Você não deveria ter feito a mesma coisa com o seu semelhante? Devia, né? Pois é, mas não fez, então agora você vai pagar da mesma forma. Nós precisamos aprender isso. As pessoas que estão à nossa volta para fazerem conosco a mesma coisa que nós fazemos com os outros. A mesma coisa. Então, se nós queremos reclamar de alguém, precisamos reclamar de nós mesmos. Os defeitos que nos agridem, que vêm dos outros para nós, na maior parte das vezes, nós os temos. Nós nos comportamos dessa mesma forma com as outras pessoas. Nosso programa chega ao final. Espero que vocês reflitam sobre essa lição, que busquem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição chamada A Paciência, vocês vão gostar. Convido a todos para a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações e livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Tenham uma excelente semana.